Bom dia, meus irmãos. Graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Marcos, capítulo 1. Esses dias me disseram, pastor, na velocidade que a gente anda, Jesus vai voltar e a gente vai estar em Marcos. Mas a gente não tem pressa, porque se terminar Marcos, a gente vai mudar para outro texto, então vamos aproveitando no texto até que ele venha. Sem pressa, aproveitando detalhes para a nossa edificação. Marcos capítulo 1, versos 29 a 34. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 29 a 34. A cura da sogra de Pedro e muitas outras curas. Diz-nos assim a palavra do nosso Senhor. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Vamos orar? Querido Deus, nós louvamos o Teu nome pelo privilégio que temos de estar aqui, reunidos em escola bíblica dominical, em culto ao Senhor. E nessa hora, Deus, quando acabamos de mais uma vez ler a Tua palavra, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, permita que esse texto seja aplicado às nossas vidas, para o nosso crescimento, para a transformação dos nossos corações, que tem como finalidade a glória do Senhor. Por isso eu peço que o Senhor me auxilie, me ajude, ó Deus, na exposição desse texto, que cada um dos meus irmãos possa compreendê-lo, ó Deus, segundo o Teu Espírito os revelar. E assim, saímos daqui, todos cheios do Teu Espírito. Em Cristo Jesus, é que nós oramos. Amém. Amém. Muito bem, esse texto fala a respeito de curas que Jesus realizou depois daquele evento na sinagoga. Como nós sempre fazemos, eu gostaria de recapitular os irmãos aquilo que nós falamos na nossa última exposição, que é o texto imediatamente anterior a este que nós lemos, que foi a cura de um endemoniado em Cafarnaum. Jesus chega naquela cidade e, quando pregava ali na sinagoga, falamos a respeito da sinagoga, do que era a sinagoga, como era formado. Se você não assistiu essa aula, ela está disponível no YouTube. E depois de ouvir Jesus, um homem possesso de espírito imundo brada com Jesus, extremamente incomodado pela presença de Jesus. Jesus manda com que ele fique quieto e Jesus expulsa aquele demônio. Entre as muitas aplicações, nós concluímos que a atuação dos demônios, do império das trevas, de forças espirituais, é uma realidade no nosso meio. Falamos inclusive da interpretação dos céticos quanto à narrativa bíblica de possessões. E quando muitos afirmam que, na verdade, os autores bíblicos teriam se utilizado desta figura de possessões para referir-se a problemas psicológicos, emocionais, que, segundo eles, naquele tempo não podiam ser diagnosticados cientificamente como nós podemos hoje. Nós refutamos este argumento na semana passada e pretendemos estender um pouco nesta manhã também. Portanto, nós entendemos que, sim, é verdade, espíritos imundos se apoderam de pessoas, levam essas pessoas à ruína, escravizam o coração destas pessoas. Sim, embora não podendo ser possuídos por espíritos imundos, nós cristãos somos afrontados, somos tentados, somos incitados em todo o tempo.
de sorte que eles atuam nesse mundo e esta é uma realidade. Falamos também que em todo o Novo Testamento, e daqui a pouco eu vou dizer por que eu me referi apenas ao Novo Testamento, todas as expulsões de demônio tinham como propósito demonstrar a autoridade de Jesus. Os irmãos se lembram que a proposta que demos aqui às nossas exposições em Marcos é dizer ou deixar claro como Marcos deseja demonstrar Jesus Cristo, não apenas como um profeta, mas como o próprio Filho de Deus, com poder, entre outras coisas, no império das trevas. Então todas as expulsões tinham como finalidade a glória de Deus, vindicar a autoridade de Jesus. Ainda que os demônios não fossem expelidos pelo próprio Jesus, eles sempre o eram, em nome de Jesus. Em terceiro e último lugar, nós aprendemos, por fim, que Jesus é a convergência da mensagem da Escritura. Jesus é a única e suficiente alternativa contra os poderes das trevas. Me lembro de ter citado com os irmãos alguns eventos que tive, alguns encontros que tive com Satanás, por ocasião da vida, da caminhada pastoral, quando fui chamado ali no São Vicente para desfazer um despacho na porta de uma casa, e como as pessoas estavam atormentadas. Em momentos, possessão. Em momentos, meus irmãos, não se tratava de uma questão de possessão espiritual, mas de ausência de Deus. E ali haviam contendas de uma série de outras questões. Tanto pelo fato da possessão demoníaca, quanto pelo fato da opressão demoníaca, pelo afastamento de Deus. Jesus é a única alternativa, a única solução. Depois de dizer todas estas coisas, nós podemos entrar então nas curas físicas, embora não sejam as únicas mencionadas no texto que nós acabamos de ler. Jesus então, ele está na sinagoga e eles vão para a casa de Pedro. E aí, antes de começar, eu gostaria aqui de apresentar aos irmãos, geralmente nós fazemos isso por ocasião da conclusão. Apresentar qual seria o propósito desta narrativa. Mas eu gostaria de me antecipar aos fatos, porque eu quero concluir de uma forma diferente hoje. Qual seria o propósito dos evangelhos em registrar essas curas físicas, mentais, emocionais, libertação espirituais, que estão contidas nos evangelhos e de forma muito específica aqui no Evangelho de Marcos? Quando nós olhamos um pouquinho o texto imediatamente anterior, versos 27 e 28 do capítulo 1, nós entendemos que todas estas manifestações tinham como finalidade, propósito, demonstrar o poder de Jesus. Marcos, ele se compromete em demonstrar pelas ações de Jesus que Jesus era o Filho de Deus. E perceba como isto cumpre o seu papel na reação das pessoas ao ver o poder de Jesus sobre os demônios. Capítulo 1, versos 27 e 28. Acompanhe comigo a leitura. Todos se admiraram, ou seja, todos aqueles que estavam ali na sinagoga por ocasião da expulsão do demônio, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Perceba que o poder de Jesus, quando manifesto, causava espanto nas pessoas. Seria essa uma nova doutrina? Quem é esse que expele demônios e com autoridade os demônios lhe obedecem? Os irmãos se lembram de ter falado que a razão deste espanto é porque já naquele momento, naquele contexto histórico, haviam rituais de exorcismo. E eram rituais longos, cheios de aparatos, cheios de rituais menores, que tinham como finalidade expulsar os espíritos malignos. Ora davam certo, ora não. E eles se espantaram porque Jesus teve a autoridade não apenas de expulsar, mas de dar ordem aos espíritos para que ficassem quietos. Vocês não darão testemunho de mim. Eu lhe revelo às pessoas. E eles se espantaram. E nós percebemos então como Marcos enfatiza isso, e a gente percebe como este contexto, este ideal, este propósito, segue uma
uma profecia contida lá em Isaías, capítulo 53, versos 3 e 4. Eu vou pedir que os irmãos abram lá. Isaías 53, versos 3 e 4. Por gentileza, quem encontrar pode ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não, eu não passo o texto com antecedência para o Romeu. Ele sempre acha primeiro e lê mesmo. Esses dias duvidaram, Romeu, de que isso seria assim. Perguntaram, pastor, você anda passando por Romeu os textos antes, né? Não, o Romeu acha primeiro. Então eu digo para alguém ler, mas o Romeu acaba lendo primeiro. Obrigado, Romeu. Então perceba como Isaías, ele está fazendo ali uma profecia com relação ao sacrifício de Jesus para a expiação de pecados. E é interessante como ele descreve a rejeição de Jesus pelos próprios judeus, e ele foi desprezado, como alguém de que nós não fizemos caso. A ideia ali eram os primeiros destinatários do Messias, o povo judeu. E foi exatamente isso que aconteceu. Quem tem participado dos estudos bíblicos de quarta-feira, tem percebido como nós temos tratado, ou como Paulo trata essa rejeição dos judeus. Na sequência, o Isaías ele faz menção de que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras, nós fomos sarados. Então perceba como, tanto aqui no capítulo 1 de Marcos, quanto no profeta Isaías, nós percebemos no Antigo Testamento profecias apontando para Jesus como Filho de Deus, que nos purifica, que nos salva, que nos traz vida, bem como nas atitudes de Jesus contidas no Evangelho. Ambos os casos têm como finalidade demonstrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora sim, nós podemos entrar definitivamente no texto que nós lemos. E Paulo começa assim: e saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E saindo eles da sinagoga. Os irmãos vão se lembrar que eu ressaltei alguns momentos onde o texto bíblico, a narrativa dos evangelhos, não é cronologicamente, imediatamente. Ou seja, falamos que entre os versos 13 e 14 existe um lapso temporal de um ano, de que entre Jesus ter se encontrado com os discípulos, chamando-os ao arrependimento, e Jesus ter chamado-os para o ministério do discipulado, de andar com eles, existe ali um distanciamento entre uma ocasião e outra. Mas diferentemente disso, aqui nós vemos uma narrativa de sequência mesmo. Era por ocasião do sábado, eles estavam na sinagoga, Jesus foi convidado pelo mestre da sinagoga, mais uma vez, falamos disso na exposição passada. Jesus está ali ensinando e as pessoas ficam abismadas. Uau! Como ele ensina com autoridade. E Jesus expulsa aquele demônio, as pessoas ficam atônitas com aquilo que estava acontecendo, e depois que saíram dali, eles se dirigem à casa de Simão e André, à casa de Pedro e André. E ali estava a sogra de Pedro, que estava enferma. Ela estava com febre. E os evangelhos, os sinóticos, tratam de que ela queimava de febre, Mateus. E Lucas, o médico, diz que ela estava com febre alta. Ela tinha algum tipo de infecção que fazia com que a consequência fosse a febre e não a enfermidade em si. E aí a gente pode fazer algumas inferências aqui. A primeira delas é que Pedro era casado. A segunda delas, que a sogra morava com ele. Embora isso não seja muito comum nos nossos dias, a não ser em casos muito específicos, no Ocidente, mas no Oriente Próximo, naquela região, era muito comum núcleos familiares. As famílias moravam meio que aglutinadas. E por não haver aqui nenhuma menção ao sogro de Pedro, nós podemos também inferir, e não afirmar categoricamente, que talvez ela fosse viúva.
Seja como for, ela morava com Pedro, os irmãos moravam ali no mesmo conglomerado de lugar e eles vão para ali. Terceiro lugar, nós vemos aqui uma semelhança entre os nossos costumes e o costume daquele povo lá. Depois do culto, depois da escola bíblica dominical, eles iam para casa para almoçar. Então eles estavam lá na igreja, na sinagoga, onde o texto bíblico era lido, explicado, eles cantavam e faziam orações. Falamos disso na semana passada também. Depois, eles se dirigiam para casa para ter a refeição em família e descansarem, porque aquele dia era o sábado do Senhor. Então, nós percebemos que a sogra de Simão se encontrava com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Irmãos, percebam comigo a dinâmica da narrativa. Lembra que eu disse que entre 13 e 14, Jesus ele sai de cena e ele muda de lugar, João Batista continua pregando, e nesse ínterim, Jesus, lá em Caná da Galileia, transforma a água em vinho, coisas acontecem, então a fama de Jesus já se espalhara. Aí João Batista é preso, Jesus fica sabendo e volta para a Judéia. E depois de estar na Judéia, ele prega o evangelho, chama as pessoas ao arrependimento, muitos creem, Jesus chama os seus 4 primeiros discípulos para posterior fazê-los apóstolos, vai com eles na sinagoga, ensina e liberta o endemoniado com autoridade. Irmãos, assim como eu disse, naquele tempo não tinha rede social. Mas assim como hoje, o boca a boca já funcionava. Fofoca é uma coisa que funciona desde os tempos bíblicos como hoje. Se ouviu falar o que aconteceu com o Wagner? Se ouviu dizer o que a Fernanda fez? A ideia é, se ouviu falar de um tal de Jesus, que lá numa festa de casamento fez com que a água se transformasse em vinho e a festa não fosse arruinada? Se ouviu falar que do nada ele foi convidado para pegar na sinagoga e até os doutos da lei ficaram abismados com a sabedoria dele? Ele parecia saber mais da palavra do que os próprios escribas, que eram os responsáveis pela transcrição do texto sagrado? E aí o outro, nem te conto, eu estava lá. Uma pessoa se revoltou lá e cheio de demônios e tal, ele só diz, fica quieto, não tenho nada contigo, vai embora e deixa essa pessoa. E depois disso, irmãos, imagine que a fama de Jesus ia se alastrando. E aí Jesus sai da sinagoga, da igreja, e vai para a casa de Pedro, como quem deseja sentar à mesa, tomar uma refeição com eles. Mas naquela casa havia uma senhora que estava doente. Ela estava enferma. E é interessante o relato de Lucas, porque Lucas diz que ela estava com febre alta. Havia um problema com aquela mulher, uma infecção, uma enfermidade que tinha como característica uma febre que a impossibilitava das suas atividades. Porque o texto diz que depois de Jesus curá-la, ela começou a servi-los. Mateus vai dizer servi-lo, referindo-se a Jesus. Juntando os evangelhos, depois de ser curada, ela servia tanto às pessoas da casa, como também especialmente a Jesus, que acabara de curá-la. Então aquela enfermidade fazia com que aquela mulher estivesse prostrada num leito, numa cama. E aí ouviram dizer que Jesus estava indo para lá. E foi então que ao chegar ali, diz-nos o texto, ela estava com febre e logo falaram a respeito dela. Como quem chega e diz, Senhor, aqui tem uma pessoa enferma. Como quem tem esperança de que Jesus pudesse fazer alguma coisa para mudar a vida daquela mulher. Assim como Jesus já tinha feito em outros eventos. Esse Jesus é diferente. Ele não fala como quem apenas diz pormenores detalhados da lei, mas existe ali uma aplicação da palavra de Deus no coração, e ele liberta, e ele transforma a vida das pessoas. E aí o texto nos diz que Jesus, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou, passando a servi-los. Quando a gente lê o texto correlato em Lucas, a gente percebe a visão de um médico para esse mesmo relato. Se você ler rapidinho, você não vai perceber muita diferença. Lucas diz que Jesus chegando lá curvou-se para ela.
Assim como um médico, eu não sei quantos aqui, imagino que a maioria, já esteve enfermo em alguma oportunidade, precisou ser hospitalizado, e estando ali imóvel na cama, o médico é que foi ao seu encontro, o médico é que se colocou para vê-lo, e este é o relato de Lucas. Jesus chegou naquele lugar como alguém que deseja levar cura, e ele se curva para aquela mulher. Marcos diz que Jesus se aproximou. Jesus tomou aquela mulher pela mão e imediatamente a febre marchou. Não tem antibiótico que faz isso, irmãos. Não tem antibiótico. A gente se capa do desenvolvimento científico ao longo dos tempos. Remédios extremamente eficazes, e eu não discuto isso, porque de fato são. Nós consumimos, e eu vejo nisso a providência de Deus, a cura de Deus que nos alcança de forma ordinária. É em Deus capacitar servos dele e até descrentes, provendo recursos necessários para recobrarmos a saúde. Mas absolutamente nenhum destes medicamentos age no ser humano como Jesus, aproximando-se daquela mulher, tocando nela, estendendo a sua mão, e a febre cessa. Lembra? A febre é uma consequência, não a causa. Então Jesus toca nela, a enfermidade é curada, e a consequência da enfermidade some e desaparece, passando ela a servi-los. Existem aqui algumas características para este milagre. E perceba como estas características são replicadas nos demais milagres de Jesus. Porque todos eles tinham como finalidade apontar, vindicar a autoridade de Jesus como o Filho de Deus. Assim como lá no comecinho do capítulo 1, quando depois de Jesus reconhecer a autoridade de João Batista como alguém que falava a respeito dele, o céu se abre. O Espírito Santo desce sobre Jesus como uma pomba. Na verdade, o céu não se abre, né? Na linguagem de Marcos, o céu se rasga. Os céus é aberto. Deus rompe o acesso e declara: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, naquele momento, consumando a promessa de redenção para o seu povo. E todas as atitudes de Jesus têm como finalidade vindicar esta autoridade de Jesus como Filho de Deus. E existe aqui, meus irmãos, intencionalidade, proporcionalidade na revelação de Deus. Jesus não chega afirmando claramente, embora este texto nos dê testemunho de que ele era o Filho de Deus, Jesus vai gradativamente, progressivamente, revelando-se às pessoas. A Escritura Sagrada faz assim a respeito de Jesus. Me lembro de ter dito que Gênesis 3 está apontando para Jesus. Me lembro de ter dito que a Páscoa aponta para Jesus. Me lembro de ter dito que todos os profetas falam a respeito de Jesus. O próprio Moisés está atestando a respeito de Jesus, é o que Paulo trata lá em Romanos. O Antigo Testamento, por meio dos ritos cerimoniais, estão apontando para Jesus, mas o autor de Hebreus, ele nos traz uma compreensão boa a respeito disso. A revelação é constante, progressiva, gradativa. Deus primeiro se revela como sombras, e é este o termo que o autor de Hebreus se utiliza lá. Esquia, no grego significa como algo ainda obscuro, não tão claro, como um reflexo ainda opaco, ou simplesmente como sombra, para que em Cristo Jesus a revelação maior estivesse posta e declarada: este é meu Filho amado em quem me comprazo. E a partir daí Jesus vai se revelando. Perceba como os próprios discípulos, eles demoram a entender isso. Alguns só entendem depois da ressurreição, que Jesus era sim o Messias, que veio cumprir o plano de Deus num reinado espiritual e não num reinado num milênio terrestre. Porque Jesus foi revelando-se aos poucos, gradativamente,
Então, existem características que são repetidas em todos os milagres operados por Jesus. E a primeira delas é que o milagre era abrangente. Irmãos, perceba que o relato bíblico ele está situado num contexto extremamente patriarcal. Isso significa dizer que o homem era o centro não apenas da religião, mas da sociedade, dos atos civis. Quando se fazia um censo, quem eram contados eram os homens, os soldados, os homens. Mulheres e crianças eram feitos por estimativas, porque o centro da vida, da sociedade no Antigo Oriente Próximo era o homem. Então, várias leis dirigiam-se aos homens e, a partir deles, às outras pessoas. As mulheres, por exemplo, elas viviam num contexto de servidão. Até o casamento, as mulheres eram como propriedade de seus pais, a ponto dos pais escolher com quem elas se casariam. Isso era muito comum, fazia parte da tradição do Antigo Oriente Próximo. Depois que elas se casavam, em alguma medida, elas se tornavam uma propriedade do marido. Ela ficava refém ao marido. Esta era uma tradição daquele contexto cultural. E quando estas mulheres, por uma eventualidade, um infortúnio da vida, elas ficavam viúvas, elas ficavam desamparadas. Na semana passada, ou em algumas semanas atrás, falamos a respeito de Noemi. Semana passada. Noemi era casada, era alguém que tinha bens. Saiu de Belém do Judá porque havia fome naquela região e eles resolveram, junto com seu marido. O marido resolveu, Elimeleque falou: vamos para Moabe, aqui está tendo fome. Mas Deus havia prometido cuidar do seu povo. Eles desconsideram isso e vão para Moabe. Chegando ali, eles têm 2 filhos, Malom e Elion. Eles fazem alianças com os moabitas, eles se casam ali e depois acontece a cena trágica. O pai morre e os 2 filhos morrem, ficando a viúva e as 2 noras. 3 mulheres desamparadas. Não tinha pensão por morte, auxílio emergencial, absolutamente nada que pudesse assistir essas mulheres. O emprego era algo destinado aos homens, que eram responsáveis pelo sustento da família. Então estas viúvas, essas mulheres desamparadas, ficavam à mercê da sociedade, partindo quase que na sua totalidade para a mendicância. Ou, pior ainda, para a prostituição. Nós percebemos que depois, na história de Noemi, Deus restaura, muda a história daquela mulher, bem como de Ruth. E aqui nós percebemos, irmãos, Jesus chegando-se a uma mulher. Isso não era comum. Isso não era algo que acontecia sempre. Jesus quebra paradigmas. Jesus rompe com uma cultura que tratava a mulher de um jeito diferente. Jesus vai até as pessoas marginalizadas. E não entenda marginalizada no sentido pejorativo. Marginalizada como alguém que está à margem, que está afastado. E este era o contexto das mulheres. E perceba que o mestre ouviu dizer que alguém estava precisando. E esse alguém era uma mulher. E o que Jesus faz? Ele vai até ela e a toma pela mão. Irmãos, esse toque de um judeu, um homem, com uma mulher, sem que eles fossem casados, não era algo comum. Porque a ação de Jesus, ela é abrangente. Vai até todas as pessoas. Uma segunda característica, as cores diferentes são propositais aqui. A ação de Jesus, ela é completa. Quando Jesus opera a cura, esta cura é completa. Nenhum aleijado ficou aleijado e ele começou a andar mais ou menos. Não, a Bíblia diz que eles deram um salto, pegaram o seu leito e eles iam. Em outros momentos, com exceção de um cego, Jesus cura ele, mas isso foi em instantes. Jesus cura ele e aí, você está vendo? Ah, senhor, eu estou vendo os homens como umas árvores. Aí Jesus vai lá e dá ordem. Ah, não, agora eu estou vendo mesmo. Mas Jesus opera uma cura completa, uma transformação que é imediata. E esta é a terceira característica. Perceba como Jesus toca naquela mulher. Jesus faz com que a enfermidade, a causa da febre, saia daquela mulher. E
imediatamente ela passa a servi-los. Isso nos dá conta, meus irmãos, que os milagres de Jesus tinham propósitos. Não eram milagre por milagre, cura por cura, mas ele tinha como propósito demonstrar Jesus como o poderoso Filho de Deus. Muito bem, a gente caminha, Jesus cura essa mulher. E como a gente sabe, Jesus opera mais um milagre, porque todo mundo sabia, está aqui, xoxinha, deitado na cama, desvalida, alguém fraco. Jesus vai lá, pega na mão dessa mulher, essa mulher levanta sem febre e diz: e aí, o que eu preciso fazer? Já descascaram o alho? Colocaram a carne no fogo? É claro que isso aqui é por minha conta, né? Mas o servir aqui, num contexto daquela época, era servir à mesa. É alguém que deseja prover para as visitas aquilo necessário para que elas tivessem um shabat bom, um dia de descanso tranquilo. E aí é interessante que, ao ver como aquela mulher reagiu ao toque de Jesus, a fama de Jesus começou a se espalhar mais e mais. Imagina, irmãos, o povo sai da sinagoga, da igreja, vai lá. Alguém acamado levanta. Há 10 minutos atrás estava acamado, quem sabe? O Asaf, quando tem febre, ele geme. Ele fica... Mateus levanta de novo e fala: ô papai, o Asaf está tendo um troço. Aí você vai chegar nele e olha, ele está dormindo. E quando isso acontece, você vai ver, ele está com febre, então ele geme. Ele fica, sei lá, quem sabe, irmãos, essa mulher estava... Eu estou fraca. Sabe? Quando a pessoa fica um tempo ali, está com febre. Irmãos, quem teve febre sabe, o corpo da gente fica ruim. A gente fica sem disposição. E vai saber qual era a natureza dessa enfermidade. Aqui o sintoma apresentado é febre. Mas pode ser que houvesse ainda outros sintomas, porque a febre não está dissociada de um outro dano. Então perceba, alguém que ora está lá, outra hora está lá batendo panela, servindo Jesus. Mestre, o senhor precisa de mais alguma coisa? Quem sabe um guardanapo, um ketchup? Mais uma vez, eu estou dando um enredo aqui. Depende do ketchup, tem que ser bom. Mas aí, percebam então que, ao ver isso acontecer, o que aconteceu, irmãos? Vocês ficaram sabendo? Jesus cura até sogra. Pode ser que alguns tenham dito: abafa o caso. Senão o poder vai querer entrar lá em casa e curar mim também. A fama de Jesus foi aumentando. E o texto nos diz, irmãos, que isso era por volta da hora de almoço. Lembra? Que depois ela foi servindo, depois da igreja. Aí, ao cair da tarde, o que aconteceu? Choveu de gente. Fiquei sabendo que tem um médico aqui que cura. Aí começou a aparecer coxo, aleijado, uns caras com problemas psicológicos. Começaram a aparecer uns endemoniados. Agora dá um jeito aqui no meu filho, na minha filha, está endemoniado. E o que Jesus fez? Curou essas pessoas. Às vezes a gente olha para esse texto e a gente perde alguns detalhes importantes aqui. Pense comigo. Se você tem alguém doente na sua casa e sabe que naquele lugar tem alguém que pode imediatamente prover cura, porque imagina, como era a medicina daquele tempo? O médico ia, ainda muito rudimentar, haviam tratamentos, mas ainda muito limitados, por uma questão de tecnologia médica mesmo. Então, o médico ia, via, tal erva combinado com aquilo outro, vai melhorar. Então imagine, irmãos, que a melhora era algo progressivo. Mas tem um médico que cura em tocar a mão. Se tem alguém encapetado, ele dá um grito lá. Sai, e sai. O que você faz? Porta-me lá que é hora do almoço. Eu vou levar o meu filho que está doente. Eu vou levar minha sogra. Talvez não. Sim, eu vou levar minha sogra lá. Eu vou levar meu parente, alguém. Mas isso não aconteceu. Deram um tempo para Jesus bater o rango, fazer 1 quilo depois do almoço. Você já se perguntou por quê? Às vezes passa batido e a gente não percebe. Quero destacar aqui uma expressão que passa batido. Ao cair da tarde, só quando o sol estava se pondo. Vamos retroceder um pouco na história? Onde Jesus estava antes de ir para a casa de Pedro? Qual era o dia destinado para ir na sinagoga? E o que não poderia fazer no sábado?
Pois é, irmãos, era sábado, o Shabat, ou no texto, exatamente na expressão usada aqui, o Sabaton. Então, os judeus não poderiam trabalhar. E existiam leis muito restritas, que eles já sabiam. Lembra que eu disse? Que os escribas, eles se davam a detalhes da lei? Então, no dia de sábado, você pode caminhar até tantos metros. Passou 1 centímetro, ai, pequei contra Deus. Então, eles tinham isso na cabeça. E aí, imagine, irmãos, como levar enfermos até Jesus sem ter uma ambulância, uma UTI móvel. Era na raça, irmãos, era no torcer da língua, era pôr nas costas, andar no leito. Lembra Jesus em Cafarnaum? A multidão no entorno da casa, o homem estava paralítico. Como é que eles levaram? O cara na cama. Como? Não sei. Carregaram a cama do camarada. Chegaram, não tinha como entrar. Tiveram uma brilhante ideia. Vamos içar esse cara no teto, abre o teto e desce ele até Jesus. Não bastava só querer, não, tinha que ter disposição. Mas isso envolvia sacrifício, envolvia trabalho. Eles não poderiam carregar uns aos outros. E isso incluía carregar os doentes. Então, eles ficaram... Imagine, irmãos. Imagine para o ansioso saber que tem a cura do outro lado da rua. E você está ali, olhando o filho doente, tua mãe doente, tua sogra também doente, teu neto, sei lá, você doente, e a cura está ali. Meu sonho ainda está alto. Ainda quase. Aí olha para o escriba e diz, eu sou escriba, e aí deu? Dá não. E aí todo mundo, irmãos, naquela ansiedade. Que hora que a gente pode ir lá falar com o mestre? Que hora que a gente vai falar com o rabi? Porque ele pode curar. E eles tiveram que esperar porque eram judeus. E aí eu fiz uma pesquisa nos evangelhos a respeito dos milagres que Jesus operava. Tipos de milagres, como isso acontecia. E aí, antes de destacar esses milagres, eu queria destacar essa expressão aqui. Lembra que eu disse que existe uma parcela de céticos? Céticos são pessoas que não creem. Existem ainda uma parcela, e essa talvez seja até maior, daqueles que relativizam o texto bíblico. Ou seja, que tem relatos explícitos como contos, como fábulas, que são pessoas que não acreditam no texto bíblico tal como ele é, fazem uma análise crítica do relato bíblico, e eles então relativizam aquilo que nos parece ser a expressão da verdade. E aí, eles dizem que não, os endemoniados na verdade nunca existiram, esse negócio de possessão aí foi uma invenção cristã lá do primeiro século, para dar uma solução para o problema do mal. Ou seja, se para justificar o mal no mundo, era mais fácil colocar na conta do capeta. Então, segundo essas pessoas, aquelas manifestações estranhas de possessão eram, na verdade, problemas psicológicos, que os cristãos diziam que eram possessões, para justificar o mal no mundo, o porquê das enfermidades. Era terceirizar o problema. No entanto, como nós falamos na semana passada, nós percebemos que os autores bíblicos conseguem fazer, já naquele tempo, distinções científicas a respeito de enfermidade. Existe enfermidade e enfermidade. Existe enfermidade física, enfermidade mental, e existe enfermidade espiritual, as possessões. E é interessante como aqui, Marcos, ele não cita as coisas como sendo uma coisa só. Enfermos, referindo-se a pessoas com enfermidade física e emocional, psicológica, e daqui a pouco a gente vai abrir um outro texto para comprovar esse argumento, e endemoniados. Ou seja, não se tratam do mesmo grupo de pessoas, não se refere do mesmo problema, existem questões distintas aqui que precisam ser ressaltadas. Perceba a distinção, a separação que o autor bíblico faz. Jesus curava pessoas com problema de saúde física e mental, e Jesus curava pessoas com problema espiritual, endemoniados. E aí a gente segue. Perceba que no verso 34, o texto faz menção, e aí de novo, uso de linguística. O texto faz menção de Jesus ter curado muitos doentes. Vamos voltar aqui ao texto, verso 32 e 33. Vamos lá.
À tarde, ao cair do sol, já aprendemos, porque era sábado, o dia do descanso, enquanto no dia judeu, irmão, para a gente o dia começa quando o sol amanhece, né? Ah, bom dia, a gente costuma dizer quando o sol raia. Para o judeu, na verdade, o dia começa quando o sol se põe. Então eles esperaram o Shabat, o dia do descanso, o sábado terminar, para que eles pudessem carregar os enfermos até lá. E aí o texto diz que trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Perceba que o texto faz menção de terem levado todos e Jesus ter curado muitos. Será que Jesus fez uma seleção? Ah, eu vou curar o Wagner, essa enfermidade aqui eu curo. Não. Às vezes a gente tende a pensar assim, numa leitura literal, é isso que o texto está dizendo, não é? Aí, irmãos, a gente precisa compreender como no texto original e na cultura, na linguística hebraica, isso é tratado. Porque aqui muitos pode se referir a todos, porque todos eram muitos, muitos podem significar todos. Perceba o seguinte, o texto está dizendo, todo mundo que estava ali, vai estar acabando o dia, vamos lá que ele vai curar, vai para lá. E chegando ali, porque toda aquela multidão era muitas pessoas, Jesus curou muitas pessoas. Pastor, você tem certeza do que você está dizendo? Não, é uma inferência, com base na tradição hebraica de linguística. Porque nós não temos detalhes de acepção de Jesus quanto a curar aquelas pessoas. O texto se limita em dizer que ele fez muitas curas, ao tempo que foram todos os enfermos. Mas perceba que a própria utilização de todas também é relativa. Todos os enfermos daquela cidade, todos os enfermos da circunvizinhança, todos os enfermos que eram vizinhos de Pedro, todos quem? As pessoas que ouviram falar, aquele contingente que foi alvo desta referência de Jesus. E aí, a quem se dirigia, ou quem eram o todos aqui representados? E foi aqui que eu fiz uma pesquisa, irmãos, de milagre por milagre. O que Jesus geralmente curava? O que tinha ali de enfermidade? Como essas coisas aconteciam? E aí eu separei um grupo de enfermidades, olha lá, toda sorte de enfermidades, ou seja, o que apareceu ali, Jesus foi curando, de mamana caducando, de problema de vista, a espinhela caída, sei lá, as pessoas estavam com problema, chegaram até Jesus. Mas como eram esses milagres? Quais eram as necessidades? Fiz ali uma pesquisa nos evangelhos e nós encontramos Jesus curando. Não estou dizendo neste momento, mas tendo como base as curas de Jesus ao longo do seu ministério, o que era comum: surdos, coxos, cegos, aleijados diversos, lembra? O homem que era paralítico, o outro que tinha a mão ressequida, surdos, mudos, leprosos. Irmãos, a lepra naquele tempo era uma enfermidade terrível, pior do que alguém que era aleijado. Porque o leproso, ele era excluído totalmente da sociedade, ele não podia viver em comunidade. Você acha ruim fazer quarentena da pandemia, do coronavírus, ficar 15 dias dentro de casa trancado? O leproso tinha que viver fora dos muros da cidade, porque o índice de contágio da lepra é extremamente alto, e em condições de higiene precária é ainda maior. Então essas pessoas eram fadadas a morrerem sozinhas, vivendo de migalhas, passando fome, solidão. Então era algo terrível. E Jesus cura essas pessoas. Jesus devolve a dignidade dessas pessoas. Jesus pede, se apresenta ao sacerdote que vai fazer um exame ali. Ué, você está limpo mesmo, cai para dentro, pode voltar para a cidade. Jesus faz isso com esse tipo de gente. E a gente vai ver Jesus curando lunáticos. O que é lunáticos? Quero pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versos 23 a 25. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia, e da além
no Jordão numerosas multidões o seguiam. Endemoniados, lunáticos e paralíticos. Vamos lá. Em determinados momentos, lunáticos eram endemoniados. Era um termo correlato. Em outros, entretanto, tratavam-se de pessoas com algum tipo de deficiência que não era demônios. E aí nós percebemos, irmãos, mais uma prova argumentativa a respeito de que sim, os autores bíblicos tinham naquele tempo condição de diferenciar um problema de possessão espiritual de problemas mentais. E Jesus curou todas estas pessoas, como nós vimos aqui no relato de Mateus. E aí nós seguimos um pouco mais. Verso 34. Lhes permitindo, na verdade não lhes permitindo que falassem. Irmãos, nós explicamos a respeito do ritual de exorcismo que acontecia desde aquele tempo, na história antiga, onde haviam ali rituais com mechas de cabelo, entrevista com a entidade ali, porque acreditava-se, essa é uma tradição helênica, vista também no Egito, acreditava-se que ao exorcizar uma entidade espiritual, você tomava para si os poderes dela. Por isso a necessidade de todo aquele interrogatório. Quem é você? Da onde você vem? O que você está fazendo aqui? Qual o seu propósito? E só então procedia-se então a expulsão disso. Então expulsar um espírito maligno, assim de bate-pronto, sem conversa, causou espanto para a sociedade do tempo de Jesus. E a questão é, por quê? Jesus não apenas mandou o capeta embora, Jesus mandou ele calar a boca. Porque imagine comigo, se fôssemos nós, pense comigo, eu estou pregando uma mensagem que vai ser rejeitada. Se até o capeta falar bem de mim, não tem como eles dizer que eu não sou filho de Deus. Porque foi isso o que o capeta lá da sessão anterior disse. Sabemos quem és, o Santo de Deus. E Jesus disse, quietinho, vaza, esperneou e foi embora. Por que isso acontece? Porque Jesus não permitiu que o capeta falasse dele. Porque sabe, irmãos, existe algo que na teologia nós chamamos de segredo messiânico. Deus é um Deus que se revela. Tudo o que nós conhecemos de Deus é porque o próprio Deus nos revelou. Isso desde a tradição oral, desde depois evoluindo para a tradição escrita, os registros dos atos de Deus, de libertação, das promessas de Deus. E Deus faz isso de forma paulatina, intencional, ascendente. E Ele não precisa que o inferno declare quem Ele é. E então é por isso que Jesus diz para aqueles espíritos malignos, calem a boca. É interessante, irmãos, que quando a gente volta lá no começo do capítulo, a gente vê João Batista batizando Jesus e Jesus sai de cena. E já havia ali uma revolta dos fariseus, dos escribas contra Jesus. E aí Jesus não queria este debate ou este embate naquele momento, porque ele ainda tinha que revelar-se aos seus discípulos, ele ainda queria revelar-se às comunidades, para que só então, quando o tempo estivesse cumprido, ele fosse acusado injustamente, quieto, fosse condenado à morte e depois ressurgisse dentre os mortos, para que se cumprisse as profecias. Então, irmãos, não haviam acidentes e não era o capeta que ia intervir na revelação de Deus. Então, o segredo messiânico refere-se ao fato de o próprio Deus dar-se a conhecer. Deus no Antigo Testamento está dizendo, eu vou mandar o Salvador. Mas quem é, Senhor? Eu vou mandar. Quer uma pista? Da raiz de Davi. E aí, as mulheres desejavam ter um filho menino, porque na tradição judaica, ter um menino, irmãos, era a esperança de que esse era o Messias, aquele que reinaria, porque o judeu entendia no reinado do Messias como um reinado político, social,
nasceria o Messias, o enviado de Deus, o santo de Deus, que traria paz para os judeus, que ajuntaria o seu povo, assentaria no seu trono e impusesse a nação judaica como uma autoridade. Eles só não entenderam do que Deus estava se referindo. E Deus vai revelando-se aos poucos por meio dos profetas. Irmãos, no Natal nós pregamos Isaías falando: e vos nascerá um menino, que será chamado Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade. Deus estava se revelando e haviam expectativas pelo nascimento de Jesus. E o inferno não estragaria isso. Porque sabe, irmãos, todos os planos podem se frustrar. Os planos do diabo, eles se frustram. Porque os intentos dele têm limites na soberania de Deus. Eu disse isso na semana passada. Lutero tinha uma frase controversa, mas interessante. Ele dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo, ele age, ele tem poder, ele só não é autônomo. Para ele agir, Deus precisa permitir. Ele quis tocar em Jó, por exemplo, e esse é um exemplo emblemático. E Deus diz: está vendo Jó? Cabeceira, crente raiz, homem íntegro, reto, temente. Jó era o crente, irmãos. O sogro que toda nora queria ter. Um homem rico, poderoso, família grande, crente, pedir perdão pelos seus pecados, pelo pecado dos filhos. E aí o diabo diz: é assim porque tudo vai bem para ele? E Deus diz: pode tocar nele. Pode sim, pode. E ele vai lá. Até onde Deus permite. E depois ele não consegue. Eu tirei tudo, mas ele tem saúde. Então é acreditado, né? A gente tem saúde, o resto a gente vai vivendo. E Deus diz: não, pode tirar a saúde também, você só não mata. Irmão, vocês acham que o capeta, se ele pudesse matar Jó, ele não tinha matado? A Bíblia diz que o nosso inimigo é como um leão que anda ao nosso derredor, querendo o quê? Fazer carinho, querendo fazer ameaças, querendo blefar, querendo nos devorar. Irmãos, se não fosse a providência de Deus em nos manter, nós teríamos sido consumidos pelo império das trevas. A igreja só persiste, só caminha porque Deus tem preservado para si aquilo que nós temos dito na quarta-feira, um remanescente que lhe é fiel. Tem apostasia, pastor, tem desvio, tem isso, tem, sempre teve, mas a igreja sempre triunfou. Sempre triunfou. Por quê? Existiram muitos homens piedosos? Não, porque Deus sustentou a igreja. E apesar do pecado do povo, Deus manteve para si um contingente que não se dobra. E aí, irmãos, nós encontramos este segredo messiânico. Eu me revelo, fica quieto. Ainda não é o momento. Não é o momento. E aí, o capeta vai embora, ele é expulso, e Jesus se revela. E aí, irmãos, nós temos uma questão interessante. Não é o tom do texto, o ponto do texto, mas sabe aquilo que você está ali na defesa e alguém levanta uma bola, que você está na cara do gol e fala: eu vou chutar. E esse texto me dá um gancho aqui para tratar de uma questão doutrinária importante, que é dúvida ainda para muitas pessoas. É dúvida ainda para muitos colégios teológicos. E eu acho importante tratarmos deste assunto aqui como doutrina bíblica reformada. Pastor, e o dom de cura? Ele existe hoje? Porque a gente vê nos dons espirituais o dom de cura. E aí, existe o dom de cura? A pessoa que tem o dom de curou. Os apóstolos subindo para o templo, um paralítico ali pediu esmola. Ele não pediu cura, não pediu. Ele só queria umas moedinhas. E aí os apóstolos olham e falam: nem prata e nem ouro a gente não tem. Mas o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta aí a mão. Recebeu aquilo que não pediu. E saiu daquele lugar pulando e saltitando. Porque o que ele recebeu de Deus era infinitamente maior, superior àquilo que ele desejava receber. Mas isso continua, irmãos. Existe esse dom de chegar, e assim,
Não é o dom de curar a espinhela caída, igual de vez em quando a gente vê. Alguém que está com uma dor de cabeça, Deus me manda dizer, vai passar. Eu tomei Tilenol e passou também, Benegripe. Alguém que está aí deprimido, com problema. Eu não vou pedir para levantar a mão, não. Se essa pergunta fosse para mim e eu estivesse desse lado, eu levantaria as duas mãos. Por quê? Isso faz parte, é uma contingência da vida. A questão é, o dom de cura, ele envolve toda sorte de enfermidades. É o cara que teria, ou a cara, né, que teria o poder de curar a espinhela caída, o desânimo, o beicinho caído, mas o cara que imporia as mãos ali, curaria o câncer, a AIDS. E aí? Sim ou não? Nós temos um embate teológico, que resume, eu não vou discutir pormenores, não. Eu já ia falar que nem o Data Show queria discutir. Mas existem dois posicionamentos. Um posicionamento de linha pentecostal e um posicionamento de linha reformada. E existe aqueles que estão aqui, ó. E eu vou explicar. Os pentecostais afirmam os dons do Espírito Santo. Quer dizer que os reformados não? Não, nós afirmamos também. Mas a compreensão daqueles que são chamados de continuistas é que os dons espirituais continuam tal como ativos como no primeiro século. Isso significa dizer que o dom de cura é para hoje. Que teriam pessoas capazes, dotadas por Deus, de operar cura ordinária, de qualquer enfermidade. Pergunto. Nós vemos isso hoje acontecendo de forma ordinária. Porque percebe, irmãos, Jesus curou um, vieram uma multidão. O que ele fez? Ele curou a multidão. Os apóstolos iam pregando. E ele curava um, vinha outro com outro problema e curava também. E vinha outro com outro problema e curava também. Passava pela sombra e curava também. Vemos isso acontecendo hoje. Existe então a tradição reformada que prega o cessacionismo, que determinados dons espirituais, de forma ordinária, e preste atenção nestes termos, de forma ordinária, cessaram, tal como o dom de cura, que serviram o seu propósito no tempo apostólico, no primeiro século. Porque a gente não vê isso desde a patrística, desde os pais da igreja, desde os primeiros mártires, homens e mulheres piedosas, que isso não aconteceu na vida deles. Então, a teologia reformada afirma que, os dons espirituais, estes específicos, eles cessaram de forma ordinária porque cumpriram o seu propósito. E aí existe um embate entre dois polos. Alguém que defende que não existe o dom de cura que cura. Aí vem o cessacionista e diz, então me mostra, cura então. Para de curar dor de cabeça e cura o HIV. Eu vou acreditar. Aí diz, não é bem assim que funciona. Porque a ideia é, não, porque se a pessoa não tiver fé não cura. Qual era a fé do paralítico que estava pedindo dinheiro? Qual era a fé dele, irmãos? Eu quero dinheiro. Ele falou, não, dinheiro não tem. Mas eu tenho um negócio especial para você. O que eu tenho, te dou. E aí, do outro lado, do outro polo, tão errado quanto, tem um grupo de sensacionistas. O Espírito Santo ficou restrito no primeiro século. Como nós precisamos enxergar isso? Eu vou resumir o posicionamento do Dr. Carson, D.A. Carson. John Piper reverbera esse pensamento do Dr. Carson e diz o seguinte: eu sou, e aí Carson dizendo e eu subscrevendo, eu sou continuista, eu sou cessacionista quanto à ordinariedade do dom da cura e sou continuista quanto à extraordinariedade do poder de Deus curar. Entende isso? Todo mundo entendeu? O que significa é o seguinte: eu sou sensacionista, porque este dom, tal como experimentado no primeiro século, não é replicado desde a patrística, desde o segundo século, desde os pais da igreja.
Mas Deus tem curado ao longo da história, de forma ordinária, pelo Tilenol, pela quimioterapia, pelos tratamentos, pela fisioterapia, pela nutrição, por infinidade de ciências que nos abençoam, mas também extraordinariamente, irmãos, eu creio, e é por isso que nós oramos. É por isso que Paulo diz: está alguém entre vós enfermo, faz o quê? Chama a autoridade da igreja, os líderes, os pastores da igreja, os presbíteros, e a oração da fé curará, porque Deus pode fazê-lo. Nós não podemos ser sensacionistas a ponto de colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer: Deus não faz, se Ele quiser Ele faz, Ele tem poder para fazer, mas Ele decidiu que ordinariamente Ele nos abençoaria de outras maneiras. E é então, irmãos, que eu não vejo qualquer distinção entre cura ordinária ou extraordinária. Porque se houvesse, isso afetaria a providência de Deus. Quando a gente toma um remédio e a gente é curado, o remédio curou? Na verdade, o remédio foi um instrumento de Deus para nos curar, irmãos. É Deus que tem, do seu jeito, no seu modo, pela sua providência, preservado o seu povo. Deus, Ele cria todas as coisas do nada, e Ele, por meio da sua providência, mantém a sua criação de forma ordinária, pelo conhecimento, pela ciência. Tem um professor no mestrado, Reverendo Filipe Fontes, ele diz o seguinte: Deus usa ímpios para abençoar a todos, incrédulos, concedendo a eles pérolas científicas para abençoar a todas as pessoas. Isso significa dizer que Deus pode fazer de forma extraordinária uma cura, de nós orarmos por alguém e imediatamente essa pessoa ser curada? Pode, mas ordinariamente ao longo da história, Deus, ordinário, entenda-se naturalmente, de forma comum, Deus tem curado pessoas por meio dos profissionais, por meio dos métodos, dos mecanismos científicos e assim, provido saúde. Então, irmãos, quando a gente vai numa consulta, a gente vai e o médico acerta o remédio, acerta o tratamento, louvado seja Deus pelo instrumento, mas o instrumento não é mais forte, mais poderoso do que aquele que opera o instrumento, entende? Então Deus está operando cura de forma ordinária, usando a ciência como instrumento de cura. Então é por isso que eu fico com o Carson. Eu sou continuista quanto à possibilidade de Deus de forma extraordinária operar a cura. Então é por isso que a gente ora. É por isso, irmãos, que a gente impõe as mãos, que a gente crê. Mas eu sou sensacionista porque não reconheço ser esse o modus operandi de Deus hoje. Porque senão, irmãos, nós poderíamos... Ou então, aquele que tem o dom de cura está se eximindo da sua responsabilidade. Eu vou curar só essas enfermidades mais comuns aí. Então, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós chegamos a esta conclusão. Eu tinha ainda outras questões para tratar a respeito deste repentino aparecimento de endemoniados, mas como não falta manifestação do Satanás aqui nos evangelhos, em outro momento eu vou tratar desse assunto. E eu quero agora concluir. Eu trouxe duas aplicações e um testemunho. A primeira delas: Deus cura quem Ele quer e como Ele quer. Deus tem poder para curar tudo e qualquer coisa, mas Ele faz isso a quem Ele quer e quando Ele quer. Quer um exemplo disso? Paulão, apóstolo Paulo, conhecedor do terceiro céu, ouviu segredos de Deus que ele não podia nem contar para um ser humano comum como eu e você. Esse cara, com essa espiritualidade, por 3 vezes diz para Deus: oh Deus, um espinho na carne aí, já curando tanta gente, e Deus, não vou curar. E aí, depois da 3ª vez, Paulo entendeu que havia propósito em Deus não curar ele. A gente vê Paulo recomendando um tratamento para Timóteo que tinha um problema estomacal. Ô gente, Timóteo, servo de Deus, homem que foi companheiro de Paulo na plantação de igreja, no pastoreio, Deus não podia curar lá esse negócio no estômago dele?
Podia, mas Deus não o fez. Por quê, irmãos? Porque Ele cura quem Ele quer e como Ele quer, e Ele tem propósito até em não curar. Então pode ser, irmãos, que a gente ore com fé, com esperança, com desejo, e é lícito isso, é lícito. Mas pode ser que para o nosso bem, Deus diga, não vou curar. Domingo passado eu contei eu vou beber água para não chorar. Domingo à noite eu contei a minha experiência com a Dona Eva. Dona Eva foi uma senhorinha que eu conheci na oncologia de Alfenas. Essa semana eu fui não vi ela. E conversando, é assim, né? É um ambiente que você passa muito tempo ali. Você acaba virando amigo das pessoas, porque tá todo mundo assim, numa carência. Você acaba virando amigo. E eu comecei a conversar com essa Dona Eva e tal. E ela muito fraquinha, com um lencinho, não tinha nem sobrancelha mais, por causa dos efeitos do tratamento. Assim, irmãos, só uma telinha e tal. E ela estava me dizendo, aí a gente estava conversando, eu falei, Deus te abençoe. Ela falou, o senhor é crente? Eu falei, eu sou pastor. Gente, o pastor. Esses velhinhos que amam pastor é bom demais, gente. Pastor, deixa eu contar para o senhor. Meu tratamento é só paliativo. Eu acho que afetou sempre. Como rir de um tratamento paliativo? E aí, resumindo a história, depois de muita conversa, ela disse, eu louvo a Deus por esse câncer. Eu não sei quanto eu vou viver, mas se eu não tivesse câncer, eu não teria conhecido Jesus. Eu prefiro morrer de câncer do que viver no inferno. Sabe o que é isso? É Deus dizendo não para a cura, para dar algo ainda mais superior. A finalidade última, irmãos, dos milagres de Jesus, quaisquer curas, é sempre a sua própria glória. Todos os milagres operados por Jesus tiveram como finalidade a glória de Deus. Quero encerrar, gastando não mais do que 5 minutos. Diferentemente do que nós fazemos, eu quero encerrar com um testemunho. Esse é o Juan. Mais um jovem cadeirante, que talvez vocês já conheçam muitos. Eu quero ler o testemunho do Juan, de como um jovem saudável tornou-se um cadeirante para a glória de Deus. Abre aspas para o Juan. Há 5 anos atrás, aconteceu algo que mudaria radicalmente a minha vida. Tudo ia bem, graças a Deus, mas em certo dia algo mudou, literalmente, da água para o vinho, de um momento para o outro, de forma muito repentina. Em uma certa sexta-feira do mês de abril de 2018, eu fiz tudo que eu estava acostumado a fazer na minha vida cotidiana. Cheguei à noite, me preparei para deitar e para dormir, e tudo estava muito bem. Eu deitei para dormir. E no dia seguinte, acordando, percebi que algo havia mudado no meu corpo, e não era uma aranha que teria transformado ele no Homem-Aranha. Algo havia mudado no meu corpo. Eu não conseguia movimentar as minhas pernas, e também não as sentia. Sentei-me na cama com as pernas para fora e tentei me levantar, mas não conseguindo, por não ter os movimentos nem sensibilidade, eu caí. Então ali no chão chamei os meus pais, os quais de pronto vieram ver o que eu queria, o que estava acontecendo. Chegando eles, me viram caído no chão e perguntaram o que eu fazia no chão. Então eu relatei tudo o que acontecera. De imediato, assustados, meus pais começaram a arrumar as coisas para me levar ao hospital. Chegando no hospital, relatando o que havia acontecido, os médicos me examinaram e pediram minha internação para a realização de exames. Afinal de contas, ninguém perde os movimentos do nada. E a cada dia apareciam novos sintomas, tremor nos membros superiores, perda da sensibilidade gradual em todo o corpo, muitos outros sintomas que ainda hoje fazem parte do meu dia a dia. Assim começava uma luta dolorosa e incessante pelo diagnóstico, que até ser descoberto me trouxe amargas, mas tonificantes provações. E em todo o tempo eu só conseguia pensar que aquilo tinha um propósito de Deus, e eu sabia que Deus estava no controle. Enfim, há 1 ano o diagnóstico tão ansiado, esperado, chegou, e então eu só consigo glorificar a Deus.
e olhar para trás com gratidão no coração por tudo que aconteceu e por, de um dia para o outro, eu me tornar um cadeirante, segundo o querer do gracioso Deus na minha vida e salvação. E tendo a experiência de ser coberto de orações de muitos irmãos, familiares, em favor da minha cura, e ver a resposta soberana de Deus em não me curar, aprendi o cerne do plano de Cristo é nos resgatar do pecado e não simplesmente nos curar de enfermidades físicas. Nossas dores físicas, mágoas e relacionamentos quebrados não são o foco do Deus que salva. Ele se importa profundamente com estas coisas, mas elas são sintomas do problema superior deste mundo caído, chamado de pecado. O objetivo de Deus não é nos deixar confortáveis. Ele quer nos ensinar a odiar nossas transgressões, à medida que Ele deseja nos fazer crescer no seu amor. A cura física empalidecia-se em comparação com os impensáveis insultos com os quais minhas transgressões cobriam o Senhor. Portanto, nos últimos 5 anos em minha cadeira de rodas, eu tenho morrido diariamente para mim mesmo e ressuscitado com Jesus. Deus tem respondido às orações de irmãos e familiares, expondo as trevas em meu coração, coisas das quais eu necessito ser curado. Um não como resposta ao pedido de irmãos e familiares por uma cura física milagrosa significou pecados expurgados, um amor pelos perdidos, maior compaixão, mais esperança, apetite pela graça, aumento da fé, um desejo jubiloso pelo céu, um desejo de servir, grande prazer na oração e na fome de sua palavra. Ó bendita e severa professora que é a minha cadeira de rodas. Em tudo, para o louvor da cura mais profunda que Cristo opera no nosso coração. Eu quero orar, irmãos. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra. Obrigado, Deus, porque por ela entendemos que, por maior que sejam os nossos males físicos, emocionais, o Senhor tem para nós uma cura espiritual que em muito, ó Deus, é superior a todas estas coisas. Obrigado, ó Deus, porque em oração podemos colocar diante do Senhor o nosso clamor, a nossa súplica, as nossas necessidades. Mas obrigado também, porque a sua vontade soberana é a que prevalece. E Deus, muitas vezes, sem entender, nós confessamos que a sua vontade é que de fato é boa, perfeita e agradável. Por isso, Deus, seja gracioso para conosco. Permita, Deus, nos alegrar com curas físicas. Permita-nos, Deus, nos alegrar com respostas positivas de oração. Mas permita-nos, Deus, termos contentamento quando a resposta for não. Porque esta é a vontade do Senhor para conosco. Porque cremos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós te amamos, por isso pedimos, trate o nosso coração em Cristo Jesus. Na semana que vem, nós continuamos o texto falando de oração, a oração de Jesus, o exemplo de Jesus na oração. Quero encerrar a nossa escola bíblica dominical de hoje, reafirmando o aviso dado pelo nosso irmão Júlio, de que a coordenadoria de adultos da nossa igreja estará promovendo no final do mês o primeiro encontro de casais, que tem como título, tema, o recomeço, e a partir deste primeiro encontro, a cada 6 semanas, nós estaremos nos encontrando para tratar a respeito dos nossos relacionamentos, de como Deus pode fazer a nossa união conjugal ser abençoada e abençoadora. Nós estaremos tratando dessa temática até o final do ano, com uma última reunião de fechamento desse tema. Enquanto isso, estaremos planejando os próximos encontros.
Nessa semana voltaria às atividades do Goma, presencialmente. No entanto, a dona Eleni está em casa por ter tido contato com pessoas positivadas. A Ana Paula e a sua filhinha estão positivadas e, por essa questão, elas estão impossibilitadas de estar aqui. Mas haverá a programação pelo Google Meet, como comumente já estava acontecendo. Lembremos-nos de orar por esses que estão ali, em quarentena, em tratamento, destacando aqui o Arnaldo e a Fernanda, que estão nestas condições, né? E a Isadora também, que, embora não tendo positivado, é quem está fazendo ali o meio de campo, cuidando deles. Então, que nós estejamos orando pela nossa irmãzinha e pelos nossos irmãos também. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, tenham todos um ótimo domingo. Hoje à noite nós estaremos tratando a respeito de discípulos. Sermos simplesmente discípulos. Eu espero que você esteja aqui, que você abra o seu coração para que Deus continue falando conosco. Deus te abençoe, um ótimo domingo para você em nome de Jesus.